Fala galera, beleza? Então esse é o vídeo demonstrativo dessa tabela, dessa planilha que tem como principal intuito a realização dos cálculos para que se chegue ao valor do custo com base no preço pago em uma chapa inteira. Então é bem interessante isso daqui. Para quem tem CNC Router, para quem trabalha em marcenaria com venda de pedaços de materiais, tá ok? Então a planilha facilita muito o cálculo para você estabelecer ali o valor de custo e não é o intuito da planilha, mas sim, eu poderia passar já um orçamento final com base nela. Mas o aspecto principal é, eu jogo o valor da chapa, quanto que eu paguei na chapa, eu quero saber quanto que vai custar um pedacinho, tá? Esse pedaço, quando a gente já muda o assunto para CNC Router, aí já é esse valor desse custo desse pedaço já é um valor de referência que depois a gente pode jogar ali como adicional a hora máquina. Então, beleza, eu preciso sim saber o preço de custo, quanto custa para mim um pedaço daquele material que vai ser trabalhado numa CNC Router. Eu vou fazer 10 peças, cada pecinha, por exemplo, aqui como está num primeiro momento aqui, depois a gente vai fazer outros exemplos. Mas eu calculei aqui o preço da chapa e tudo mais, eu sei que eu vou fazer letras e as letras eu estou utilizando aqui como referência 300 por 300 de medida, eu sei que está tendo de custo, isso é custo até aqui. Custo de R$ 4,29, tá? Aí aqui embaixo entra a questão de valores, aqui eu vou explicar também até exatamente o porquê desse valor que eu coloquei aqui. Mas aqui eu consigo calcular se fosse várias peças, quanto ficaria. E nesse adicional, para quem é CNC Router, a gente entra com o valor de hora máquina. Quanto tempo vai demorar para a máquina trabalhar nesse material? Vai ser 1 hora, vai ser meia hora, vai ser 20 minutos? Aí cada um estabelece o valor da sua hora máquina ali. Eu vou explicar a princípio para quem tiver interesse em adquirir a planilha, como que vai fazer. E depois a gente volta aqui e entra detalhadamente aqui na utilização dela. Para quem tiver interesse em adquirir, vai acessar o site multipapo.com.br. Clicando aqui, se não cair nessa primeira página, clica em tabelas e planilhas, aí você vem para essa página. Essa planilha especificamente é essa TB07. Aí clicando aqui, você vai vir aqui onde vai estar o vídeo explicando sobre a utilização. E aqui tem a opção de comprar pelo Hotmart, comprar pelo Mercado Pago. Se quiser fazer por Pix, daí entra em contato através do e-mail aqui, minhatabela@gmail.com, tá ok? Então agora vamos voltar para a utilização dela na prática. Então, isso vale para quem tem marcenaria, para quem trabalha com CNC Router e até outras áreas, tá? Eu estou citando exemplos, mas toda essa questão que a gente trabalha com chapas, e trabalhar com chapas é a melhor maneira de conseguir um melhor preço. Então, se eu compro um pedaço de um material, de uma determinada chapa, alguém já cortou e eu estou pagando esse custo também quando eu vou comprar esse pedaço, tá? Eu trabalho, eu tenho uma produção, seja comunicação visual, eu tenho uma marcenaria. Se eu compro uma chapa inteira de um determinado material, é o menor preço, por exemplo, por metro quadrado que eu vou pagar nesse material. Aqui já tem um primeiro exemplo, mas vamos refazer aqui. Primeira questão, qual o material que vai ser utilizado? Qual é a chapa que você quer? Então a gente vai ali na internet e pesquisa. Por exemplo, vai ter variedades e variedades. Se eu pesquiso chapa de acrílico, pode ver que muitas vezes já aparece referência aqui, que são pedaços. Aquela questão que eu mencionei, eu quero o melhor preço, eu tenho que comprar a chapa inteira. Então sempre pesquisa, por exemplo, chapa de acrílico, vamos utilizar como exemplo aqui, 5 milímetros e vamos colocar aqui chapa inteira. Tá. Aí assim, mesmo que eu pesquise por inteira, às vezes não vai aparecer. Certos materiais não tem uma padronização de chapa inteira. O que é uma chapa inteira de acrílico? Não sei, tá?
Chapa inteira de MDF. Aí sim, chapa inteira de MDF é a maior chapa que você consegue encontrar. É a 275 ou 2.750 milímetros por 1.830. Já alguns materiais não têm uma padronização, mas ainda assim pesquise por inteira, porque quanto maior for o pedaço, melhor vai ser o valor relativo ao metro quadrado. Então vamos pegar como referência esse daqui, ó. Vamos supor, ó, chapa de acrílico, cristal, 5 milímetros. Eu estou utilizando aqui aleatório, tá ok? Se alguém quiser tomar como referência aqui, mas eu estou pesquisando aleatoriamente. Então veja bem, essa chapa de 200 centímetros por 300 centímetros, que seria o equivalente também a 2.000 milímetros por 3.000 milímetros, está num valor de 2.419, tá? Agora vamos voltar para a planilha. Valor 2.419. Medidas dessa chapa, comprimento e largura. Ali ainda está sendo dado por centímetros, mas aqui na planilha a gente trabalha com milímetros, tá ok? Mas é fácil. 2.200 centímetros, 2.000, 300 centímetros, 3.000. Vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, comprimento 3.000 e vamos colocar aqui na largura 2.000, tá? Então eu sei que o metro quadrado desta chapa, comprado neste local aqui, essa chapa de 2 metros por 3, com espessura de 5 milímetros de acrílico, custa 2.419, e eu tenho aqui já como resultado valor de metros quadrados, quantidade de metros quadrados, na verdade, 6 metros, e o metro quadrado deste material custa para mim 403. Lembrando que nesse ponto, vamos supor, se você paga frete para receber esse material, você já tem que jogar aqui em cima, tá ok? É o valor final que você joga aqui. A chapa custa 2.419, mas se eu paguei um frete também, eu já tenho que jogar aqui. Vamos supor nessa primeira situação que seja frete grátis, ou você retirou o material e não pagou frete. Então eu já sei que se eu quisesse simplesmente vender um pedaço desse material, o custo é 403. A gente já vai chegar ali em questão se eu quero revender pedaços e tudo mais. Tá? Já fiz aqui o cálculo. Agora aqui, nesse divisor de peças, é a hora que eu começo a ter referência com base nos pedaços. Alguém quer comprar um pedaço? Essa pessoa quer comprar um pedaço ali, ó, de 500 milímetros por 500 milímetros. Quanto que sai para um pedaço desse? Tá? Então, 500 por 500, custo, com base no que eu paguei, R$100. Aqui ainda não tem ganho, R$100,79. E eu poderia fazer com essa chapa aproximadamente 24 pedaços, tá ok? Agora já entra o campo que eu posso já começar a estabelecer valores para passar um orçamento. É uma venda direta. Vamos supor, eu trabalho numa loja que vende diversos materiais e eu prefiro trabalhar ali com uma porcentagem. Eu só recorto o material e vendo. E eu estabeleço uma margem de quanto eu quero ganhar. Por exemplo, 25% a 30%. 25%, vamos colocar aqui 25%. Então, para vender esse pedaço ganhando 25% em cima, eu venderia ele por R$ 125,99. Eu vou vender 5 pedaços desse. Também posso, eu coloco aqui, ó, 5 pedaços, 629. Eu vou enviar isso, vai ter custo de frete, mas é o comprador que vai pagar. Coloca aqui também. Daí no adicional entraria aqui, por exemplo, R$50 de frete. Então, se essa pessoa quisesse comprar 5 pedaços de 500 por 500 desse material, que no caso aqui a gente está utilizando como exemplo um acrílico de 5 milímetros, eu poderia passar para ela aqui um orçamento de R$ 679,95. Tá ok? Isso eu estou falando no caso em que a gente trabalha com a venda direta. Então, é melhor sempre trabalhar com uma porcentagem.
Agora, mudando um pouco para o assunto CNC Router. No que seria útil essa planilha, essa tabela? Entenda que no CNC Router é muito comum a questão da comunicação visual. A gente, às vezes, vende pedaços de material também, mas quando a gente está falando de CNC Router, é um pedaço de material que a gente vai trabalhar ele. Então, da mesma maneira que eu estou vendendo um pedaço para alguém aqui desse acrílico, vamos supor que ele quisesse que eu fizesse letras desse acrílico e com 50 centímetros de tamanho. E fica essa referência também. É uma letra só, é duas letras, a gente tem que vender, por mais que o material não vá utilizar todos esses 500 por 500, por mais que uma letra fosse desse tamanho, às vezes a pessoa pensa, pô, mas não vai utilizar um tamanho quadrado do material. Só que a gente tem que cobrar esse valor porque às vezes o corte dessa letra, o que sobra de material não vai ser aproveitado. É óbvio que quando a pessoa vai pedir mais, uma quantidade maior, para a gente reduzir o custo final para o comprador também, para ficar com um preço mais interessante, a gente pega essas várias letras e coloca lá no programa para, de fato, calcular sobre um pedaço que se aproxime exatamente do que se precisa. Mas quando é uma letra só, cara, aí a gente tem que colocar o que de fato essa questão do quadrado, tá? É de 50 centímetros, eu vou considerar 50 por 50. Mesma coisa, teria um custo aqui, não mudou nada até esse ponto, um custo, a letra teria o custo para fazer cada letra, R$100. E agora aqui na questão da porcentagem, aí que entra uma questão, cada um avalia, mas eu acho que é justo ganhar, mesmo que a gente vai colocar outros valores aqui, mas ganhar uma porcentagem, que seja 5%, 10%, em função de pedaços de material que a gente vai acabar descartando, tá? Às vezes a gente vai cortando os pedacinhos que sobram, ainda aproveita para fazer uma coisa pequena, mas a gente tem que considerar que isso é perda também. Eu costumo considerar uns 10% aqui, e ainda a gente está falando aqui 10% para que o valor de custo não seja R$100, seja 110. Tá? Aqui na questão quantidade de letras, vamos supor que nesse caso eu fosse fazer só 2 letras. E agora aqui que entra o adicional. Se você trabalha com uma CNC Router, na CNC Router é comum a gente trabalhar por hora máquina. Quanto tempo eu vou demorar para produzir essa peça e qual é meu custo hora máquina? Aí é uma coisa de cada um faz os cálculos lá. Tem muito vídeo aí ensinando, mas cada um tem que ter seus parâmetros. Quanto custa a hora máquina? Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Geralmente vai custar entre R$100 a 150 hora máquina. Então vamos estabelecer que a hora máquina fosse, vamos colocar ali mais ou menos a metade, R$120 a hora máquina. Aí, para realizar o trabalho nessas letras, esse recorte, a máquina demorasse uns 20 minutos. Tá? Se a hora máquina é 120 e demorou 20 minutos, seria um custo ali, uma questão da hora máquina, R$40. Se fosse ter um frete, daí eu já calculo junto, R$40 desses 20 minutos referente à hora máquina e mais uns R$20 de frete. Então, daria um total aqui adicional de 60. Tá ok? E eu poderia passar aqui um orçamento, tá ok? Estou ganhando na hora máquina, ganhando um pequeno porcentagem aqui que eu já mencionei, que é relativa à questão de perdas. Poderia passar um orçamento de R$ 281,74, já com frete incluído. Só que assim, para quem quiser utilizar a planilha como uma referência para fazer orçamento, tem que tomar cuidado na hora de levar a planilha aqui muito ao pé da letra. Essa questão de hora-máquina vale para trabalhos grandes e tal, você está ganhando com o trabalho da máquina. Só que quando o material também é muito barato, às vezes não compensa, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Vou dar outro exemplo aqui, ó, que é o exemplo que estava aqui inicial. Mas, por exemplo, uma chapa de MDF, ela custa na média aqui, por exemplo, ó,
R$240, um MDF branco revestido de 15 milímetros, R$240. E ela tem de medida 2750, 2.750 por 1.830. 1.830. Uma chapa de MDF, o metro quadrado custa 47. Um pedaço que nem esse daqui, ó, ele teria um custo para mim, um custo de R$11,92, quase R$12. Se eu jogo o cálculo aqui para fazer 2 letras e tudo mais, mesmo considerando a hora máquina e tudo mais ali, eu passaria um valor de R$86,23. Só que daí entra a questão, às vezes a gente tem que pesquisar preço de mercado, tá? Não pode levar isso tanto ao pé da letra. É mais fácil nesse ponto aqui você assumir o seu orçamento. Porque uma letra de 50 centímetros, sei lá, cara, no mínimo você deveria cobrar, se você for procurar aí, fazer pesquisa de mercado, não vai encontrar por menos que R$35, R$40 cada uma, entendeu? Então, em certas situações, você tem que ou utilizar a referência da planilha, mas em algumas situações você tem que utilizar pesquisa de mercado. Porque se eu faço o cálculo aqui, beleza, eu sei que isso daqui vai custar 12 e tal, mas preço de mercado, tá? Preço de mercado para 2 letras, mesmo que fosse, vamos considerar uns R$35 cada uma, seria R$70, tá? R$70, aí você soma com mais os 60, que é a hora máquina, a porcentagem da hora máquina mais o frete, 70 com 60, uns R$130 e não R$86,23, tá ok? A gente não tem que trabalhar só para sobreviver. Então veja o que é melhor na hora de passar esse orçamento. Mas assim, o que eu estou passando aqui são dicas complementares. O intuito principal da planilha é essa, tá ok? Jogar o valor da chapa, colocar o valor do pedaço e você ter a referência de custo para você começar a planejar seu orçamento. Porque quando a gente fala de CNC router, marcenaria vai estar relacionado com muito mais com madeira. Mas CNC router, os materiais que a gente utiliza aqui para trabalhar, tem uma variedade muito grande em tipo de material, madeira, plástico, alumínio, acrílico, PVC expandido. O tamanho das chapas, o valor das chapas, as espessuras da chapa. Então, nesse de ficar calcula aqui, daí você acaba de fazer um cálculo para a pessoa lá na caneta e no papel, e daí a pessoa fala, mas você fez com a espessura de 10, vem para mim aí com 15. Aí é complicado, né? E aqui a gente só muda um detalhezinho ou outro, rapidamente já chega aqui a um valor final. E essa questão, obviamente, de você passar um orçamento rápido pode ser a diferença ali entre fechar um trabalho, ou seja, realizar uma venda também, tá ok? Então, novamente, só para ficar de referência aí para quem quiser adquirir, é simplesmente acessar o site multipapo.com.br, tabelas e planilhas, TB07 e aqui tem as opções, comprar pelo Hotmart, comprar pelo Mercado Pago, se quiser via Pix, entre em contato por esse e-mail e menciona, eu quero adquirir a tabela tal, tá ok? Que nesse caso, TB07. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?